Bom, para quem está conosco hoje a primeira vez, logo logo vai estar no site as outras ministrações. É claro que a gente procura fazer de uma forma que em cada módulo que a gente vê juntos aqui, a coisa possa transformar as nossas vidas e dar um entendimento do Espírito a respeito desse conceito de autoridade, submissão. Mas é fato que se a gente puder vir na sequência, vai ser mais enriquecedor, vai ser mais fácil, dá para compreender um pouco mais. E a gente está tendo cuidado de gravar. Semana passada tivemos um tropeço, né? Mas pelo menos acho que a voz vai estar lá. E aí nós vamos ter aí no site as ministrações anteriores, a primeira e a segunda. Hoje nós estamos na terceira ministração. Em quantas vai dar, eu não sei bem ainda, para falar a verdade, vai durar um tanto. Então a gente vai caminhar juntos, né, mais um pouco hoje. E eu queria hoje convidar você a abrir seu coração mesmo, porque nós vamos mostrar um pouco daquilo que a gente já viu e começar a se aprofundar em algo que é bem importante. Eu diria que o que nós vamos fazer hoje está mais ou menos dividido em duas situações. Então, se você veio hoje, se obriga a estar aqui na próxima semana, porque vai ser uma coisa de 2 capítulos. Tá? Nós vamos chegar até um ponto em que nós vamos ter que parar, porque na semana que vem nós vamos ter uma dinâmica a respeito dos comportamentos que nós vamos levantar aqui, para que cada um, junto com o grupo, possa, do tamanho que for o grupo, discutir um pouco do assunto que a gente vai ver juntos e a gente ter um testemunho vivo do que o Espírito vai estar falando no coração de cada um, daquilo que cada um vai estar sendo ensinado, transformado a respeito desse conceito de autoridade, né? Então, colocando lá, continua não funcionando, nós vamos assim, eu faço e a Tati me ajuda. Número 1, né, Tati? Vamos lá. Essa figurinha já ficou conhecida? Aí pode apertar os 2 próximos. Debaixo das suas asas é também um livro, né? E nós temos ele como base naquilo que a gente ministra. Não é 100% o livro. Tem muita coisa daquilo que a gente tem vivido esse tempo ministrando a respeito de autoridade. E eu coloquei para que a gente possa lembrar que é muito importante a consciência de que obedecer é uma promessa de Deus. Quando nós obedecemos, nós temos bênção. Então, debaixo das suas asas é uma promessa de proteção que é debaixo de autoridade de Deus. Amém? Eu já aqui, é duro quando nós estamos em 2 sequências, porque... Robério, coloca o primeiro para mim, por favor, Tati. Ah lá. Então, refletindo no que já discutimos juntos até aqui sobre autoridade, nós podemos concluir que o ponto-chave, isso tentando resumir de uma forma simplista, em nossas vidas e nos nossos ministérios, é ter um coração submisso e ensinável. 2 pontos bem importantes, né? Porque a submissão ela não é uma concordância. Eu já debati isso aqui e vou continuar debatendo sempre. Concordar é totalmente diferente de obedecer. A submissão não vem com a concordância. Ela vem quando eu me submeto à autoridade, quando eu me coloco debaixo de autoridade. Concordância passa pelo meu filtro racional e se eu entender, segundo as minhas convicções ou segundo as minhas capacitações, que aquilo é bom ou não é bom, eu posso deixar de cumprir. Agora, quando eu me coloco submisso, é quando realmente me disponho a obedecer independentemente de eu concordar com a ordem, ou independentemente de eu concordar com o modo de fazer. Porque é importante também ser ensinável. Tem exemplos que eu uso, e posso usar alguns deles aqui para a gente ilustrar isso bem fácil. Eu me lembro uma vez de dizer para uma pessoa, nós tínhamos um banheiro para pintar na igreja, e eu coloquei, olha, nós vamos pintar então a parede de branco. A tinta era aquela tinta epóxi, que você pode pintar sobre o azulejo, aquilo foi preparado para pintar uma parede, que tinha uns azulejos estranhos, não estavam muito bons, de branco. Então o banheiro ficou branco, era para ficar branquinho, bonitinho, né? O teto já estava pintado e tal. E a pessoa foi pintar e eu fui lá e expliquei, olha, é o seguinte, você vai pintar esse banheiro e você vai manter a porta aberta para ventilar, porque a tinta é forte. Então você vai empapelar aqui o negócio das tomadas, vai empapelar o chão,
para poder fazer tudo direitinho, tal. Bom, maravilha. A pessoa se paramentou inteira, se travestiu de pintor, né? Um uperete de Deus, e foi lá pintar o banheiro. A ordem foi: pinte as paredes do banheiro, proteja o chão e proteja as tomadas. O que a pessoa fez? Sabe por quê? Porque ela achou que estava feio. As tomadas estavam feias, o chão não vai combinar com a parede, vou pintar o chão também. Isso é obediência? Não. A desobediência foi tão boa, que o chão nunca mais parou de grudar, ele grudava eternamente. Todos que entravam no banheiro marcavam o chão. Então o chão era assim, era um marcar de sapatos diferentes. E eles levavam aqueles restinhos grudentos da tinta para o restante da igreja. Então assim, era uma situação ótima, né? De lembrança para todos de que a ordem foi uma. E a pessoa resolveu fazer, sim, ela cumpriu, ela pintou. Só que ela fez do jeito dela, no tempo dela e no modo dela. Isso é concordância. Ela concordou em parte com o que foi proposto e realizou segundo a vontade e o desejo dela. Não tem nada a ver com submissão e nada a ver com ser ensinável. Porque essa é uma outra coisa difícil, ser ensinável. E aí voltando a exemplos, nós lá no começo da comunhão, nós ministrávamos grupos familiares. Naquele tempo chamávamos grupos familiares. Passou por muitos nomes, né? Mas eram grupos familiares. Não tínhamos 12, nem 13, nem 27, nem 32. Eram grupos de tamanhos variados e grandes. E eu tinha um líder de grupo amigo, com um co-líder, uma ovelhinha abençoada, que continua repetindo a mesma frase até o dia de hoje. E você cumprimenta eles assim: e aí? Você vai bem? Sempre bem. Essa é a resposta. Como é que você pode ministrar alguém que vai sempre bem? Como esse alguém pode ser ensinável? Sempre bem. Não faz sentido. Todos nós temos altos e baixos. Todos nós temos instabilidades. Aliás, a gente muitas vezes tem convicção de que sabe tudo a respeito daquilo. E num segundo você percebe que você não sabia nada. Aliás, em relação ao reino de Deus e às coisas de Deus, quantas e quantas vezes, sei lá, muitos de vocês que leem bastante aqui a Bíblia, né, a palavra de Deus, quantas você lê um versículo, de repente, pum, vem aquele insight e você fala: meu Deus, isso estava escrito aí. Eu já tinha lido em diversas versões diferentes, em idiomas diferentes. Eu vi a palavra na raiz no hebraico e vi a palavra no grego, mas eu não tinha enxergado isso. Agora, o sujeito que acha que sabe tudo, que está sempre bem, ele não é ensinável. Ele nunca se submete, não há nada que ele ouça que é diferente. Todas as coisas são iguais debaixo da terra. É aquela coisa de Provérbios e Eclesiastes, né? Quando tinha sabedoria de Deus, Salomão começou em Provérbios. Quando ele começou a ficar meio instável ou meio não ensinável, ele virou eclesiasta. Escreveu lá um monte de enfados. Então não tem muito segredo. Porque se nós persistirmos, o próximo, por gentileza, se nós persistirmos com as nossas argumentações, nós estaremos nos afastando dos propósitos de Deus. Eu não sei se você já argumentou com Deus. Aliás, a gente se pega argumentando quase sempre, né? Quase sempre a gente argumenta com Deus. A forma de ele agir, o tempo de ele agir, por que isso aconteceu, né? Como isso aconteceu. Eu falei para vocês aqui, lembrando do caso do Shen recente, né? A gente orando pelo Shen, um amigo, que se tornou amigo, né? Eu conheci ele na fase da doença, um câncer nível estágio 4 de pulmão, um neurologista famoso nos Estados Unidos. E a gente conversava e orava semanalmente. E falamos e oramos e, enfim, ministrei o coração dele e ele o meu um tempão. O cara saiu de incrédulo para um salvo no Senhor, um discípulo de Jesus. Amém, glória a Deus por isso, porque agora ele está colhendo os frutos disso, porque ele faleceu. E eu me lembro que um pouco antes de ele falecer, eu até compartilhei com eles, eu tinha falado para ele que, acima de tudo, eu não estava deixando de lado a possibilidade de ele ser curado. Eu cria de todo o coração e continuo crendo, né?
mas que podemos ser curados. Mas que é importante lembrar que o Evangelho ele prepara a mim e a você para viver com Cristo e para morrer em Cristo. Aliás, Paulo diz que é lucro morrer em Cristo. E eu falei isso com ele para que ele tivesse convicção de que, para a vida ou para a morte, estaria no Senhor. Passou, acho que, nós conversamos em novembro, ele faleceu agora no começo de janeiro. E eu me lembro que eu estava na minha cama, umas 10h30 da noite, estava lendo a palavra. E estava passando na TV, não sei se a TV está ligada, mas estava passando na TV Grey's Anatomy. Alguém já assistiu Grey's Anatomy? Que é bem de hospital mesmo, né? E estava o Grey's Anatomy passando, e aí entra uma mensagem da Terezinha, o Shen faleceu. Isso não, umas 10h40 por aí. Minha primeira reação em relação a essa argumentação com Deus foi: como é que você me dá uma dessa? Os primeiros milésimos de segundo meus com Deus foi: como é que você me dá uma dessa? Eu tinha planos para o cara. Esse cara ia ser curado, ia ser um testemunho maravilhoso. As pessoas iam ver isso, iam ficar babando por Jesus. Onde quer que ele fosse, um cirurgião famoso orando pelas pessoas e contando que ele foi salvo de um câncer terminal. Eu tinha planos. Como é que você me dá uma dessa? Aquilo ficou assim em mim. Mas eu tive que me conter e dizer: Deus, a verdade é, seja feita a tua vontade, sempre. Aqui, como ela é feita sempre, lá no céu. Então, eu não entendo, e não importa que eu entenda, mas importa que o Senhor sabe todas as coisas, e eu me submeto à tua ordem, à tua determinação a respeito desse caso. Eu tinha planos, mas já vi que os seus planos, como sempre, são melhores e mais excelentes do que os meus. E eu não estou vendo nada disso, mas amém. Então, persistir argumentando só vai nos afastar dos planos de Deus. Não adianta você ficar resistindo e falando e explicando. E tem gente que quer convencer Deus com todas as doutrinas já pré-concebidas. Esqueça, Deus é Deus. E Ele opera segundo a sua própria autoridade, segundo o seu próprio ritmo. Ele é quem determina todas as coisas. E ou a gente se rende a isso, e as coisas vão bem, ou então nós vamos recalcitar contra os aguilhões. Vai tomar umas espetadinhas, vai doer, mas ainda assim, eu disse aqui na semana passada, nós temos duas opções. Quais são? Obedecer, e a outra? Ou você obedece sem espetada, ou você obedece com espetada. Mas que nós vamos obedecer? Vamos obedecer. Então, a argumentação não é o caso. E como eu disse, mesmo que... O próximo, por favor. Mesmo quando nós não compreendemos, ainda assim, Ele está no controle de tudo. Tudo. Nada passa desapercebido diante de Deus. Nada. Não adianta você querer lembrar Deus. Você não está vendo? Você é onisciente? Não. Mas Ele é. Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Por mais que você esteja aflito, não é isso que vai mudar. Aliás, se mudar, vai mudar para pior. E o próximo diz assim: nós nunca devemos esquecer que não é somente a nossa obediência exterior que Deus deseja, mas é um coração quebrantado e contrito, que tem sede e fome pela vontade de Deus. Muita gente obedece de boca. Muita gente obedece externamente. Mas internamente é uma ebulição revoltosa. Tem gente que não importa o que for colocado, ele tem sempre uma reparação. Ele tem sempre algo a acrescentar. Ele tem sempre algo que pode ser mudado. Ou uma sugestão para aquilo que foi proposto. E age assim com Deus e age assim com a autoridade delegada. Eu falei o caso da parede e tem muitos outros casos que nós podemos levantar. Mas o fato é que eu e você, nós muitas vezes obedecemos e obedecemos figurativamente. Faz as coisas, mas faz aquilo como
um teatro, como uma representação. E isso pode ser na casa, no serviço. Você pode se prontificar, por exemplo, a manobrar os carros no estacionamento da igreja, para que caibam todos os carros. Mas, de fato, você pode estar amaldiçoando essa experiência. Por dentro, você está acelerando o carro. Já viu o manobrista? Falei do manobrista, já viu o manobrista acelerando o carro? Eu tenho horror de deixar carro no manobrista, porque eles fazem barbaridades, né? E tem gente que faz isso. Aparece o carro do pastor, né? 1 por hora. Apareceu o carro do Dilamar. Essa coisa eu me lembro do pastor Thomas Dawson contar pra gente do primeiro ministério que ele recebeu do pastor, da igreja onde ele servia, e o ministério que o pastor incumbiu ele, achava ele que ia ser o de pregar, de ministrar a palavra. Mas o pastor convidou ele para apertar as descargas do banheiro. Era uma igreja de uso único, aos domingos tinha reunião e ponto, e ficava fechado a semana inteira. E o pessoal, claro que era só lá na igreja nos Estados Unidos, né? Lá em Tulsa. E deixavam lá o xixizinho boiando na água, né? E aí então ficava aquele cheiro, a hora que você abria a igreja, depois a igreja fechada com aquele cheiro de xixi lascado. Então o pastor incumbiu ele, terminados os cultos, apertar as descargas. Na falta de outra coisa, um americano de 2 metros de altura, acho que se ele pegasse o pastor pelo pescocinho, ele ia quebrar. Ele teve lá um momento de lucidez e ele obedeceu. Mas ele obedeceu como? Ele obedeceu exteriormente. Porque ele fazia aquilo. Foi para isso que eu estudei. Não foi para isso que me preparei. Não foi para isso que Deus me separou. Cada apertada de descarga era uma descarga do coração, sabe? Aquela colocando para fora. Até que um dia, ele chegando na casa dele, ele morava 1 hora e tanto da igreja, ele sentou na cama, já estava de pijama, ele virou para a Georgiana: Georgiana, esqueci de apertar as descargas. A Georgiana falou para ele: calma, Thomas, não fica nervoso. Amanhã, quando você for trabalhar, é caminho, vai um pouco mais cedo, passa pela igreja, abre a igreja, você tem a chave, toca as descargas, fecha a igreja, está tudo certo. Obediência exterior. Não obediência de coração contrito. De um coração rendido, submisso. Não. Eu fiz, mas eu fiz do meu jeito. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e disse: não, não é assim. Eu vou lá e me prontifiquei e eu vou agora. O cara pegou o carro mais 1 hora para trás, apertou a descarga, terminou tudo, voltou mais dormiu 2 horas. Mas ele fez o que tinha sido chamado para fazer. Obediência é obediência. Se você vai ficar acordado ou dormindo, Jesus buscar, ora aí e vigia, porque eu vou lá orar. Ele foi orar e voltou e os caras estavam como? Dormindo. E cuidado para quando ele voltar não estar dormindo, né? Senão vai ser igual o testemunho do Madsen, que acordou com isso babando, né? Grudado à Bíblia. Ele dormiu em todo culto. E aí ele abria a Bíblia em qualquer lugar para disfarçar. E o pastor estava pregando, ele estava lá aberto. Fazia aquela cara de sabereta, né? E dormia. Um dia ele dormiu, a cabeça caiu e poft, com a cabeça na Bíblia, de papel. E aí ele acordou. Exatamente no momento que o pastor está dizendo: olha, e cuidado para quando o senhor voltar, não te pegue dormindo. E ele levantou do negócio grudado aqui, era exatamente onde estava o ponto da história. Então cuidado para quando ele voltar também não te pegar dormindo, babando em cima da Bíblia. Davi disse uma coisa interessante, eu coloquei aí, lá em Salmo 51, 16, 17, que diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca, para que ela proclame o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Tinha um cara que entendia do coração de Deus. Esse cara era Davi. Homem segundo o coração de Deus.
De modo que essa coisa da obediência foi muito tratada na vida dele. E ele coloca aqui, que para mim é muito interessante. Não adianta você fazer as coisas para ficarem evidentes, não adianta para que as pessoas te reconheçam, não adianta satisfazer os teus desejos, não adianta que você se sinta bem fazendo aquilo. O que importa, na verdade, é que você faça aquilo para que você foi separado para fazer. Faça bem feito, faça com excelência. Porque o que agrada a Deus, o sacrifício aceitável a Deus, é um espírito quebrantado, que se propõe a fazer mesmo aquilo que você jamais tinha imaginado fazer. Ninguém, em sã consciência, veio ao ministério para apertar descarga. Ou tem alguém aqui com essa disposição? Tem? Não, né? Com certeza não. Vocês estão mudos, quem cala, consente. Não tem ninguém com essa disposição. Mas, algumas vezes Deus propõe coisas para nós que aferem como é que nós respondemos aquilo que Ele está ordenando, aquilo que Ele está determinando na minha vida e na sua vida. Mesmo que isso seja completamente diferente daquilo que a gente gostaria. Próximo aí, por favor. Olha lá. Então, pecado definido. A igreja frequentemente se desvia da definição do pecado e não nos conectamos com o seu verdadeiro significado. Eu coloquei aqui, eu já disse isso antes, porque eu já disse isso acho que desde a primeira vez, e eu quero repetir para que a gente possa afirmar um princípio. Vai lá na sequência. A maioria dos temas que nós que nós já temos compartilhado até aqui, vai contra ou resiste à forma de pensamento deste mundo. Aquilo que nós pensamos ser certo, aquilo que o mundo pensa ser o correto, aquilo que democraticamente se convenciona ser o bom e o aceitável, não funciona. Eu vou fazer a confissão com a permissão do Wallace, mas nós estávamos hoje na reunião de pastores, que nós temos todas as quintas-feiras. E o Wallace senta conosco para nos ouvir da parte de Deus. Não se trata de uma democracia, não é nada disso. A coisa está no coração dele. Ele só quer medir a febre, através de nós, de como Deus está se manifestando a respeito daquilo. São dons, são maneiras diferentes de Deus se expressar. E no final da história ele estava falando a respeito da pintura da igreja que nós vamos fazer no aniversário. Ele mostrou duas fotos de pintura. Uma proposta levantada foi que aquela pintura, as duas formas de pintura fossem levadas e colocadas lá no telão da igreja, para que as pessoas pudessem ser participativas e dar a sua opinião e colocar lá o seu xizinho no papel, qual delas agradava mais. Para que todos pudessem participar da decisão da pintura. E se sentir pai da criança. Essa foi a palavra. E se sentir pai da criança. Isso firma o conceito. Eu sou quem? Alguém em busca de se tornar a imagem e semelhança de Deus? Ou alguém buscando um Deus à minha imagem e semelhança? Quem é você? Quem somos nós? Como é que nós podemos decidir democraticamente qual é a cor da igreja? A cor que agrada a todos. Aí Deus vai virar igual no testemunho que nós lemos semana passada e vai assim, peraí, esse negócio é meu ou é seu? Essa proposta de pintura é para que vocês se sintam alegres e felizes ao ver o prédio pintado ou para que eu seja glorificado? Qual é o propósito, afinal, dessa história de pintar a igreja? Qual a cor que interessa? A cor que a maioria acha up to date, bacana, descolada, ou a cor que já está no meu coração e que eu vou expressar em vocês? O que deve ser feito? Eu digo para você que de boa fé muitas vezes nós somos levados a colocar as coisas nessa situação de decisão da maioria, daquilo que apazigua, daquilo que onde todos possam ser pai da criança. Nós temos um pai. E um pai que sabe exatamente o que é
perfeito para mim e para você. E quando ele expressar a vontade dele em você, certamente você fará o que é perfeito. Por quê? Porque quando a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres em mim, aí, tudo o que pedires, vos será feito. Não vai ter groselha, não vai ter desvio de rumo. Ninguém vai fazer as coisas em proveito próprio. A gente tem que parar de pensar que a minha maneira de fazer, ou a maneira em que todos concordam, é o melhor e o mais agradável. O que é melhor e mais agradável é o que Deus determina. A conclusão foi que se a gente perguntar para a igreja qual a cor que a gente deve pintar para que todos se sintam pai da criança, a criança vai nascer com 5 cabeças. 4 patas e que mais tinha? Fala aí, Romério. Que mais tinha a figura? 18 braços. O apocalipse da pintura. É exatamente isso. Exatamente isso. E eu estou falando para vocês, assim, não é para que coloque uma diferenciação. Ah, era uma reunião de pastores, então nós somos melhores que todos vocês aqui. E ponto, acabou. Pelo contrário. A chance de tomar uma decisão errada, pensando, usando um conceito errado, um princípio errado, é igual a qualquer outro. Igualzinho. A gente é levado a isso. Pois é. Assim, eu diria que, passando a responsabilidade, né, para 8 pernas, 18 cabeças e sei lá o quê, não faz sentido. Quando nós pensamos em pecado, a primeira coisa que vem à mente da grande maioria é tchan, 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 pecados ligados à área da sexualidade. Eu não sei se vocês já pararam para refletir a respeito, mas acho que uma das coisas mais comuns em igreja, né? Se você colocar aí a próxima, acho que deve aparecer, deixa eu ver, está aqui. Adultério, fornicação, prostituição, etc. Essas coisas todas. Vira um pouquinho aí, por favor. É sempre o que vem à mente das pessoas. Né? Ah, fulano, eu até coloquei aí, vai estar mais para frente. Fulano caiu em pecado. Alguém já ouviu essa? Quem já ouviu isso? Chega cochichando, né? Pastor, então? Ah, fulano... Eu me lembro de uma pessoa chegou na igreja de um amigo, para a esposa desse amigo meu, que era o pastor sênior da igreja. E virou para ele assim, ah, você sabia que o fulano, seu marido, tem uma amante? Eu já vi mulher de pastor armar banzé e o circo pegar fogo, porque alguém veio com essa fofoquinha, essa história. Essa área, né? Porque você há de ouvir o seguinte, desculpem, mas não é incomum, Primeira fila com mulher de saia curta e perna cruzada, nego aparecer mais maquiado do que devia. Provocação tem em todas as áreas. E principalmente quando a pessoa está mais evidente. Quando você está aqui na frente, existem situações de gente que te persegue até na rua, né? Aí tem que andar com escolta, para você não ser atacado, né? Eu andei acompanhando ele, acho que uns meses, de dentro do carro, para ele não ser atacado. Verdade ou mentira? Outra dispensação. E viu? Tá vendo? É isso aí. Então, assim, essa coisa parece que emana do inconsciente e fica esse burburinho, né? Ah, fulano caiu. Fulano caiu em pecado. Qual o pecado que vem na cabeça? Pensa rápido, o primeiro que viria. Não é? A maioria das vezes. Claro que existem outros, mas a maioria das vezes seria esse. Só que lá no começo, o fato é que o pecado que aconteceu primeiro foi desobediência. Essa é a situação. Não adianta a gente querer mudar, né? Então agora se colocar os outros, vai chegar onde eu já disse, né? Quando nós ouvimos alguém na igreja dizer ele caiu em pecado, logo nós ligamos para a área sexual. Na igreja especialmente parece estar altamente associado com a palavra pecado. Pode ir no próximo aí. Eu não estou dizendo, e nem vocês, que esse é o único pecado que é cometido. Não. Não é? E nem desconsiderando a presença e as consequências dos demais pecados. Mas nós estamos aqui para buscar aonde foi que o negócio desandou. O que foi que causou
tudo aquilo que nós vivemos hoje. E foi a desobediência. No próximo, por gentileza. E após nós pensar, eu mesmo, né, pensando novamente sobre isso, eu quero dizer para você o seguinte. Veja bem. Põe lá. Adão não foi para a cama com outra mulher no jardim do Éden. Não tinha outra para ele fazer isso. Tá bom? Ele também não tomou um porre e ficou assistindo o canal Playboy. Hoje, se você ligar lá, tem mais do que Playboy, né? Qualquer um que tem TV a cabo tem lá uns 800 desses. E de repente o cara toma um fogo, né? Coça o barrigão e muda de canal. Não. Não tinha TV a cabo no Éden. Adão não estava nessa. Não foi isso que aconteceu com Adão. Nenhum desses pecados mais comuns da nossa mente. E ainda assim, esse pecado ele foi tão sério que ele trouxe as mais graves consequências a toda a criação. Quer queira, quer não queira, vai no próximo, por favor. Nós temos que considerar essa situação de Adão, quando nós definimos o pecado. Porque a natureza dessa transgressão, ela se espalhou consanguinamente em todos nós. Eu e você, nós pagamos, ou estávamos pagando, o que o Adão fez lá atrás. Ele desobedeceu, e a desobediência dele trouxe consequências inevitáveis para mim e para você. A primeira delas é a morte. Eu estava no velório no domingo de carnaval, não, na segunda-feira, no meio da feira do carnaval, e alguém me dizia assim, mas essa coisa de morrer é tão estranha, a gente sabe que é o fim de todos, mas ninguém se conforma com isso. Eu digo, é muito simples, a sua natureza não é essa. A sua natureza foi para ser eterno. Mas um dia, um sujeito chamado Adão foi lá e chutou o pau da barraca. Desobedeceu a Deus. E a primeira consequência grave foi essa. Nós nos tornamos morríveis. Se não fosse por Jesus, o meu fim e o seu era certíssimo. Você já foi num velório e depois que fecha o caixão, todo mundo sai para a cova? Eu não sei qual é o seu pensamento, mas você já reparou o pessoal carregando a alça do caixão? Que tem o carrinho, né? Mas até o carrinho o pessoal vai na alça. E aí vai aquela procissão atrás. Já repararam, não? Todo mundo vai atrás do caixão. O que te passa pela cabeça quando você olha para aquilo? Eu falo, Adão, no que você meteu esses caras? Porque está todo mundo na mesma fila. Um por um daqueles que está atrás do caixão, vai terminar onde? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Dentro dele, morto. Comido por vermes. Se você andar pelo cemitério do Araçá, você vai ficar assombrado. Aquelas tumbas suntuosas de famílias tradicionais, quatrocentona. Aquilo virou uma baderna. Tudo arrebentado, arrombado. A gente dorme dentro. Os noinha que atacam ali em volta, na Consolação, no pedaço, eles dormem lá dentro. Resto de comida, cobertor, aquilo virou um banzé. É um lugar de morto. Morto vivo e morto morto. Tem morto de todo jeito lá dentro. E não foi pelo canal Playboy. Nem foi pela pedra de crack. Foi a desobediência. Então, olhando para um exemplo, nós temos que olhar para ele. E a gente não pode desconsiderar a situação que Adão viveu. Porque ele estava diante de Deus, ele tinha diante de Deus tudo aquilo que era necessário para ele ter uma vida aprazível, uma vida inigualável, uma vida da qual nós não experimentamos ainda. Um troço totalmente diferente. O cara tinha o prazer e o privilégio de sentar e bater papo com Deus no happy hour todo santo dia. Aliás, todo dia era santo mesmo, separado. E ele sentava lá e batia papo. Até hoje nós temos happy hour porque desse vazio no final do dia, e os caras não têm. É verdade. As pessoas não conseguem entender que esse vazio é aquele tempo que tinham com Deus. E o vazio perpetuou na genética de todos. E os caras fazem o quê? Vão para um bar. O que tem de gente bebendo no final do expediente é uma enormidade. Cada dia mais. Esse vazio, eles chamam isso de happy hour. Né? Sair para um lugar e encher a cara. Então, Adão tinha tudo isso.
e só havia algo que ele tinha diante de Deus como memorial. Obedecer. Olha, aqui não, isto não. Isso serve como um memorial de submissão. Ele vai lá e faz o quê? Afronta a Deus, desobedece. Então, ainda assim, o pecado ele foi tão sério que ele trouxe as consequências de forma mais grave. E por isso nós precisamos considerar essa situação de Adão como sendo a nossa situação. Agora, numa forma simplificada, Adão desobedeceu a Deus e ponto. Não adianta ficar inventando o que aconteceu em torno disso. O fato é que ele desobedeceu. Esse é o fato. Essa é a questão. E na verdade é muito importante a gente enfatizar como é fácil se desviar da definição principal do pecado. Na igreja, muitas vezes, nós não nos conectamos com a sua mais profunda definição, que é essa da autoridade. Eu disse para vocês aqui e volto a dizer, se existe uma coisa em nós fácil de acontecer em todos, é discordar do que o pastor está falando. Certo ou errado? É impressionante como sempre tem uma reparaçãozinha, ou discorda do jeitinho, ou não gosta da roupa, ou tem sempre uma coisa desagradando, só para eu discordar. É uma raizinha que fica ali teimando. O pastor pede, não liga o celular. Vocês já viram uma igreja com o celular desligado? Quem conhece uma? Levanta a mão. Alguém conhece? Nós chegamos a arrumar um bloqueador de celular, é que ele não funciona muito bem. Devia ter funcionado. Mas nós vamos dar um jeito nele ainda, em nome de Jesus. Porque além de tudo, o nego passa SMS, conversa pelo WhatsApp, dentro da igreja. Ninguém posta um Instagram de um milagre, de uma manifestação sobrenatural. Isso ninguém põe, né? Mas o Instagram da roupa que a outra foi no culto, do terno amassado do pastor, isso aí põe no Instagram. E passa por outra na mesma hora. O povinho ruim. Difícil. Nada tá bom. É um desafio constante. Agora, desobediência é uma flagrante violação à vontade de Deus. Quando eu e você desobedecemos uma autoridade delegada por Deus, é uma violação à vontade de Deus. Falei aqui, vou repetir. Bom que hoje ele está aqui e falamos na frente dele. Pode ser que para a maioria de vocês, eu disse, já confessei o meu, o Roberto já falou dele, nós todos aqui, alguns já se colocaram. Mas quando se apresentaram às mesas, quem disser que aceitou ela de bate pronto assim, ui, que maravilha! Além de desobediente, é mentiroso. No entanto, se o meu coração considerar que Deus fala, e Ele fala através da autoridade delegada sobre a nossa vida, eu posso entender que a vontade de Deus é mesa. Se eu gosto, se eu não gosto, se eu entendo, se eu não entendo. Se é diferente, se é fora do comum, se ninguém fez, que bom. É vontade de Deus. E se eu me oponho a essa vontade de Deus, eu perco a oportunidade de experimentar o maravilhoso daquilo que Deus tem separado para nós nessa experiência, nessa manifestação, nesse modo de se reunir. Eu sou um dos super, mega fãs no momento. Não tem nada mais dinâmico, mais agradável, mais gostoso sentar numa mesa com pessoas diferentes e discutir temas diferentes da palavra e interagir, ministrar, ser ministrado, orar e receber oração e ouvir as pessoas se abrirem e conhecer melhor as pessoas e se intimizar. Só que se eu resistir, eu estou violando a vontade de Deus. E violando a vontade de Deus, eu não vou experimentar o que interessa.
Então não é querer ser repetitivo, mas esse apelo é importante para nós podermos entender que nós podemos facilmente ser levados ao engano. Rotulando ou desconsiderando a autoridade de Deus na vida daqueles a quem Deus separou como autoridade. Nós já vimos que toda autoridade foi instituída por Deus. Muito mais aquele a quem nós chamamos de pastor. Você frequenta a igreja. Você faz parte do corpo. Você dizima, oferta. Você participa. Desde que ele não faça aquilo que te desagrada. É assim em muitos lugares. E por isso que mais existe no reino é crente pipoca. Pipoca na hora que recebe a ordem e depois fica pipocando de igreja em igreja, de igreja em igreja, de igreja, até achar um lugar onde as pessoas concordem em fazer o que ele acha bom. Ou o que a maioria acha bom. Eu e você, nós temos que buscar fazer o que é bom, segundo o conceito de Deus. E lembrando que Deus fala e fala através da autoridade delegada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nunca é demais a gente repetir isso, porque senão a gente vai correr o risco de ser levado ao engano sempre. Sempre, sempre, sempre. Vai virar vice-deus. Eu sei tudo. O que esse cara está querendo me ensinar, o que ele está falando, eu vou sempre bem, e não é assim, e perde o bonde. Enquanto os outros estão se deleitando, eu estou lá gastando meu tempo criticando e resistindo e tomando agulhada. Porque duro é recalcitrar contra os arguilhões. Os aguilhões eram espetinhos, e aí vai fazer doído, e vai doer. E tem mais alguma coisa nessa página? E é justamente por isso que nós vamos mergulhar mais fundo nesse tema. Eu falei para você que nós vamos em 2 etapas, e eu vou aqui fazer agora um preâmbulo do que nós vamos discutir muito profundamente na semana que vem, mas quero dar um conceito da ideia para vocês, para a gente poder chegar lá. Então, para nós continuarmos, é preciso entender as coisas à luz da palavra de Deus. E a Bíblia declara que o pecado é a transgressão da lei. E todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Está escrito. Pode ler. Tá? Se você tem outra versão, tem uma versão até que é um pouco diferente, mas no mesmo sentido. Ou seja, a Bíblia declara que pecado é a transgressão da lei, transgressão das determinações de Deus. E todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, também transgride a ordenança de Deus. Agora, a palavra grega para transgressão, meu amigo Robério, que sabe mais do que eu a esse respeito, é anomia, que significa a condição de estar como faroeste. Sabe como é o faroeste? Sem lei. Sem lei, por causa da ignorância dela ou por causa da sua violação. Em outras palavras, transgressão significa não se submeter a uma lei ou autoridade de Deus. O que nós estamos entendendo aqui disso? Nós não estamos falando que eu e você estamos presos aos conceitos do princípio. Aquela lei que nós conhecemos lá atrás, ela é uma margem para que a gente possa caminhar. E Jesus vem e diz assim, esta é a margem, agora eu vou além com vocês. Porque a partir disso, vocês precisam construir um caráter de obediência. Para fazer aquilo, não de forma preventiva, mas de forma proativa. Não se trata mais de não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Mas se trata de fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Ou que tivesse sido servido por você. Nós precisamos obedecer a ponto de entender que melhor é dar do que receber.
que servir é melhor do que ser servido. Que fazer a vontade daquele que nos enviou é muito melhor do que fazer a nossa própria vontade. Nós temos uma visão reduzida dessas coisas. Então, em outras palavras, eu e você precisamos ser transformados. E o dicionário Vini diz que esse versículo ele dá a definição correta do pecado. Você pode pegar o Vini depois na tua internet e você vai encontrar. E o dicionário Vini também diz que, lá na outra... A definição de pecado, ela estabelece seu caráter essencial como rejeição da lei. Presta atenção nisso. Ou da vontade de Deus. Agora vem o pior. E a consequente substituição pelo quê? Pela vontade própria. Quando eu faço as coisas por vontade própria, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é física. Espiritualmente também. Quando Deus age, vale a vontade e a determinação de Deus para mim e para você. Se a gente for criar a argumentação, se a gente for criar a vontade própria a respeito de como fazer o que foi feito, ou da maneira como deve ser feito, não é mais obediência. E aí nós estamos sujeitos a criar argumentos, desculpas para as coisas que Deus está estabelecendo para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que alguém pudesse abrir, por favor, em Lucas 14. Nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. Nós vamos estraçalhar eles semana que vem. Bem estraçalhadinhos. A mesa. Pastor, por que você acha que eu peguei o versículo, pastor? Aleluia! Ele estava comendo com algumas pessoas. Parece familiares para vocês? E o que ele disse? Alguém pode ler, por gentileza? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Continua, por favor. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando ao servo, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Lembrem-me desses versículos durante a semana, porque semana que vem nós vamos fazer uma dinâmica em cima deles. Cada um desses comportamentos ensina uma coisa muito, muito bacana. E nós vamos pegar cada um desses comportamentos e passar a nossa próxima noite de quinta-feira esmiuçando eles. Mas só para a gente fazer por hoje uma conclusão, uma ponte para a próxima semana. O homem que ofereceu a ceia, ele representa o Pai. E o servo representa o próprio Jesus. O uso da palavra servo no singular, né, reforça essa interpretação. E as Escrituras dizem claramente o seguinte, lá em Hebreus 1 e 2. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Jesus é o nosso mediador. Amém? Esperei que ia haver uma... Amém! Aleluia!
Robério, você me ajuda, Robério. Aleluia! Jesus, o nosso mediador, é nele, por ele e para ele que serão e são todas as coisas. E aí vai aquilo que eu falei aqui hoje, né? O Ari estava colocando isso para nós hoje, oramos por isso hoje. Ele não sabia que a gente ia colocar isso aqui, mas oramos por isso. Nós precisamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Para que eu e você, cada um que está sentado aqui, é um líder. Vocês são potencialmente isso. É disso que nós estamos tratando. E nós vamos comunicar a outros. Então, você olha para mim, mas eu me disse por Jesus faz 3 semanas. Faz 1 mês, faz 3 meses. Eu estou profetizando na sua vida, você é um líder. Está sendo preparado para isso, para liderar. E é importante que você ouça a Deus. Ouvir a Deus faz toda a diferença. Faz com que a gente comunique com precisão a vontade de Deus, o desejo de Deus, a palavra de Deus, as coisas do reino de Deus para outros. Se eu não entender em mim, se eu não ouvir bem de Deus, se eu tiver acréscimos, objeções, se eu criar situações, eu não vou ser um bom transmissor da palavra de Deus. Eu já disse aqui, e eu vou repetir. Quando eu imagino a mim mesmo, alguns falam em canal de bênção, né? Isso é uma coisa bem comum na igreja, né? Canal de bênção. Eu penso em mim como um canudinho. Sabe o canudinho desse lanchonete? Um desses canudinhos assim, pode ser até dobrável. Conforme Jesus quiser, você dá uma dobradinha. Mas o canudinho, repara que passa nele o quê? Passa Coca-Cola, passa água com gás, passa milkshake, né? Vitamina, suco. Passa um monte de coisa gostosa no canudinho. Agora, se o canudinho entupir, já pegou um cheio de caramelo, um milkshake cheio de caramelo, o canudinho top, não vai nem volta. E eu e você, nós podemos adocicar ou dourar a pílula de tal forma que a gente entope o nosso canudinho. E aí não fluem as coisas de Deus através de nós. Através do canudinho, se as coisas fluírem, o canudinho absorve tudo aquilo. Mas ele precisa estar limpo, desimpedido, não com restrições, para que as coisas de Deus fluam. O coração ele é cheio de artérias e de vasos para que ele receba e distribua sangue. Se entupir, acontece o quê? Explode. Dá zebra, dá confusão. Nós estamos aqui para bombear as coisas que Deus compartilha com a gente. Mas nós precisamos ter um ouvido atento. Nessa parábola, a vontade de Deus é exposta, é expressa. Vinde, pois tudo já está preparado. Esse era o tema do convite. Vinde, pois tudo já está preparado. E o anúncio ele é diretamente para nós, Igreja de Cristo, e não para os incrédulos. Lembrem disso. Por isso que na semana que vem, nós vamos discutir, e vamos discutir mesmo, aonde é que nós podemos entupir o canudinho. Onde o nosso ouvido pode se tornar surdo. Ou então seletivo, ouvir só aquilo que quer, só aquilo que convém. Porque dentro de cada uma daquelas pessoas que foi convidada, está um de nós, ou todos nós, o tempo todo. A respeito de todas as coisas que foram colocadas ali, Deus está falando diretamente para nós. Cuidado, porque esses caras receberam uma mensagem. Tudo está pronto, tudo está preparado. E os caras não entenderam nada. Cada um veio com uma conversa diferente. Cada um saiu por uma situação diferente. Cada um procurou entrar por um lado totalmente diverso do que era a vontade de Deus. Para falar a verdade, estava todo mundo surdo.
Ninguém ouviu o principal. O texto era: vinde. Tudo já está preparado. Então eu quero dizer para você, tudo está preparado. Estava para eles e está para mim e para você. Só que nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos e o nosso coração disposto. Porque não basta ouvir se eu não estou disposto a obedecer. Não basta ouvir se eu não me submeto àquilo que eu ouço. Se eu continuo querendo fazer no meu tempo, do meu jeito, segundo o meu pensamento e as minhas convicções. Aliás, não adianta nada ouvir se eu não estou disposto a ir a lugar nenhum. Se o meu negócio é ficar de braço cruzado, sentado, porque acho que esse é o meu lugar. Não adianta ter o convite para a melhor festa se eu não souber que aquela é a melhor festa. Eu e você, nós vamos discutir bem isso. O nosso comportamento fala para Deus a respeito de como nós resistimos a Ele. Porque aquelas pessoas, você leu rapidamente os versículos, e vocês vão ler durante a semana, depois a gente vai pegar firme nisso, elas deixam coisas preciosas para nós de exemplo, daquilo que eu e você fazemos muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Vai muito além de não vir na igreja porque está chovendo, porque o Corinthians jogou com o Palmeiras. Vai bem além disso, mas muito além disso. Vai naquela submissão branca, velada. Por fora, eu sou hiper, mega obediente. E por dentro, eu sou a pessoa mais resistente do mundo. Por fora eu sou um canudinho colorido, mas por dentro eu estou entupido. Pensem bem nesse contexto, porque a gente não vai só falar. Nós vamos, como eu disse, ministrar uns aos outros. A ideia da semana que vem é que a gente tome isso aqui juntos. Eu vou dar uma injetada em vocês a respeito do que a gente vai discutir, mas nós vamos discutir isso em pequenos grupos, como hoje, temos vários grupos de 2 ou de 3 aqui, para que a gente possa trazer testemunhos, coisas aplicáveis, que transformem a minha vida e a sua vida, que façam de mim e de você pessoas mais atentas à voz de Deus, mais dispostas a ouvir Deus e realizar, obedecer. Não adianta ouvir Deus para dançar e ficar de braço cruzado, certo ou errado? Você consegue ficar quieta quando Deus fala para você dançar? Não, né? Isso é incontido em você. A gente olha ela dançando e fala, ela tem um ministério da dança. E Davi tinha o ministério do quê? Dançou, que até a túnica caiu, né? Todos nós devemos dançar com a mesma alegria, com a mesma liberdade diante de Deus. Louvai ao Senhor, um cântico novo. Dançai. Agir com liberdade diante de Deus. Porque só precisa existir o ministério da dança. E nós não temos o ministério de dançar? O ministério de se alegrar diante de Deus? A gente precisa ouvir as coisas de Deus e obedecer sem esse filtro, mano. Sem essa coisa de pensar no que os outros vão achar, ou será que isto bate com o tratado teológico vigente no momento? O Espírito Santo de Deus, ele é soberano para realizar coisas tremendas. E quando te dá a oportunidade a ele, uau! É fantástico. Quem já não frequentou uma quarta-feira aqui sem pé nem cabeça? Sem pé nem cabeça humana, mas com todo o pé e cabeça de Deus. Uma cabeça só, 2 pés de Deus. Nada de 18 braços, 8 corações, 3 cabeças, não. De Deus. Deus se manifesta quando a gente se submete a Ele. Ele é Senhor. Ele. Não eu e nem você. Amém?